todos. Sou Luiz Espaço do Carlos Norte, me apresentar o trabalho como título Algoritmo para a construção de geometries com base em equação binária do espaço, sob a orientação do professor Dr. Marcos Oliveira Freitas. Primeiramente, gostaria de saudar a banca, o professor Daniel Siqueira, ao professor Rafael Lima, ao professor Marcos Oliveira e também aos demais aqui presentes. Essa apresentação está dividida nos seguintes tópicos. A introdução se divide em justificativa e objetivos. Os trabalhos que se relacionam com essa pesquisa, a nossa metodologia, os exemplos utilizados e os resultados obtidos a partir da aplicação dos algoritmos nesses modelos, nesses exemplos, e as conclusões do referente trabalho. É notória a grande participação da computação na resolução de problemas científicos e de engenharia. Essa resolução se dá através do uso do método de elementos finitos. Como podemos dizer aqui, é um método que tem um objeto contínuo, um modelo contínuo, e o discretiza num domínio computacional, de modo que essas propriedades, esse objeto no mundo real, não sejam perdidos no mundo computacional. Então, eles são bastante utilizados em simulações computacionais de problemas do mundo real. Seguindo. E para realizar essas simulações, é importante também a utilização de algoritmos paralelos eficientes, no tanto para a geração de malhas. E para isso, para ter um algoritmo eficiente, é importante que ele apresente uma boa escalabilidade de tamanho fixo, que consiste em que variar a quantidade de processos e manter o tamanho do problema. E também uma boa escalabilidade em seu granular, que é semelhante ao tamanho fixo, porém, ao invés de manter o tamanho do problema, proporcionalmente o tamanho desse problema é aumentado, de acordo com quando vai se aumentando a quantidade de processos. E também foi notado que é comum o uso de estruturas de dados espaciais, como a estrutura de quadtree e octree. Aqui temos duas imagens, onde temos a representação espacial da quadtree, onde temos um domínio, onde ela engloba todo esse domínio e o discretiza em 4 novas regiões a cada divisão recursiva. Essas 4 novas regiões são chamadas de quadrantes. Já aqui temos um domínio tridimensional, onde temos uma octree que engloba todo esse domínio, e ele é dividido em 8 partes semelhantes, 8 partes iguais, de modo que essas partes são chamadas de octants. Prosseguindo, além de ter a geração de malha paralela e eficiente, é importante também ter a necessidade de paralisar a geração da octree. E, ultimamente, nos últimos anos, foram obtidos resultados significativos na construção de octrees em paralelo. Podemos até citar como exemplo a biblioteca Dendro e P4Hash, proposta por Sundar e Buster, respectivamente. No entanto, informações sobre essas bibliotecas e entre outras técnicas e aplicações é escassa. Não se foi encontrado trabalhos na literatura que realizem comparativos entre elas, e o que esse trabalho também realiza. Então, a partir dessas análises, desses comparativos, vimos que essas técnicas podem não ser adequadas para a resolução do problema abordado. E qual seria o problema abordado? O problema abordado, temos que Freitas apresenta um algoritmo paralelo de geração de malhas tetraédricas, que apresenta o Blow Speed Data. Esse algoritmo ele apresenta uma dependência da octree, que por sua vez, essa octree é gerada de maneira sequencial, e essa geração sequencial acarreta em quê? Em replicações da minha octree em todos os processos. Então, temos o problema com armazenamento, pois temos replicação de dados desnecessária, e também temos o problema do tempo, que é afetado quando se eu tiver modelos muito grandes, cerca de 25% do tempo será demandado para a construção da minha octree, no caso. Então, o essencial era que fosse divididas as partes, no caso, cada célula, cada octante ou quadrante, no caso aqui, entre os processos. Lembrando que eu estou falando de octree, quadtree, mas esse trabalho foi voltado, mais focado na construção da minha quadtree. Então, o principal objetivo desse trabalho é apresentar uma técnica para a construção de quadtrees e octrees em sistemas de memória distribuídas. Então, essa construção especificamente vai ser baseada no uso de uma Binary Space Partitioning, uma BSP, e também especificamente queremos medir o balanceamento da técnica proposta, medir a acurácia da estimativa de carga em relação ao número de células A gerado nos subdomínios e realizar comparativos entre as técnicas para a estimativa de carga
e particionamento usado. No nosso caso, nós criamos mais de uma técnica para realizar o particionamento, utilizando a BSP. Em relação aos trabalhos que se relacionam com essa pesquisa, fizemos um comparativo nas características dos trabalhos que atuam com quadro tri, utilizam cubos de preenchimento de espaço com uma ordem de Morgan e usa BSP. Em sua maioria, nenhum utiliza BSP na construção, na paralelização das estruturas. Temos aqui alguns dos principais trabalhos e, em sua maioria, eles utilizam cubos de preenchimento de espaço. Especificamente, a minha ordem de Morgan, que é uma curva de preenchimento de espaço onde ela é utilizada para ordenar todas as minhas células, folhas da minha árvore, onde ela percorre um espaço bidimensional e eu transformo essa lista de folhas que está na estrutura de árvores em uma lista, num vetor, no caso. Então, a ordem Morgan também é conhecida como a ordem Z, pelo seu o formato da curva, que se aparece como um Z. Já em relação à escalabilidade, vemos o quê? Que Berne e Anguili, eles são trabalhos mais teóricos do que práticos, então eles não analisaram a escalabilidade tamanho fixo, nem a escalabilidade de granular, nem tanto o número de processos utilizados. Campbell, ele apresentou um comparativo entre as técnicas, no caso as curvas de preenchimento de espaço, e os demais podemos destacar aqui o trabalho de Buss, para a quantidade de processos utilizados, que foram mais de 220 mil, e então ele apresentou uma boa escalabilidade, tanto de tamanho fixo como uma escalabilidade isogranular. Já em relação aos trabalhos relacionados à construção em paralelo utilizando uma BSP, temos o trabalho de Freitas. Não é voltado para construir uma tri ou uma quadri, mas sim para a geração de uma malha paralela. Mas eles se relacionam com esse trabalho. Então, para isso, devemos entender melhor o que é uma BSP. O que seria uma BSP? Ela é uma árvore binária, semelhante a... no caso, é uma árvore espacial, semelhante a uma quadri ou a uma octri, onde ela subdivide o espaço recursivamente, em vez de 4 ou 8, ela subdivide esse espaço em 2. Como podemos ver aqui na região A, ela é subdividida em duas novas regiões e recursivamente gerando mais duas e mais duas regiões. E assim formamos a nossa árvore. Ainda em relação ao trabalho de Freitas, temos como semelhança que o particionamento é alinhado aos eixos cartesianos, por conta que a minha quadri ou a minha octri também é alinhada aos eixos cartesianos. Então tem essa restrição em relação à utilização da minha BSP. Em relação à estimativa de carga da interface com netos de domínios, Freitas também apresenta essa relação, porque ele tenta minimizar a fronteira que conecta os dois domínios na hora do particionamento, como nós também realizamos esse trabalho. E como diferença, temos que a estimativa de carga em Freitas é realizada em cima da octri, pois a árvore já está construída, então ele utiliza dessa árvore para gerar sua malha e construir e fazer sua estimativa de carga. No nosso caso, a nossa estimativa de carga é feita sobre informações da fronteira do modelo, pois ainda queremos construir a árvore e não temos essa árvore para fazer essa estimativa. Já em relação à técnica, a minha metodologia, a técnica proposta aqui, como falei, é baseada no BSP, alinhada aos eixos cartesianos, onde ela engloba todo um domínio e o subdivide entre os processos, de modo que a quantidade de folhas seja exatamente igual ao número de processos utilizados na hora da construção da minha árvore. Então, o primeiro passo dessa técnica é criar uma árvore até um certo nível definido a priori. É importante ressaltar que são gerados somente os quadrantes ou octanes que possuem os vértices no modelo, evitando assim armazenamento inicial desnecessário e processamento também. Então, esse nível aqui ele pode ser definido por quê? O log na base 2, de TQ, que é o tamanho da minha célula, da minha raiz, e MA, que é o tamanho da minha maior aresta. Por que utilizar o tamanho da minha maior aresta? Primeiramente porque a forma de refinar a minha árvore, o algoritmo de refinar, é baseado no tamanho das minhas arestas em relação ao tamanho da minha célula. Então, para evitar refinamento desnecessário em uma aresta que já é grande e está naquela célula, então é necessário que eu pegue essa maior aresta. Já depois de construir, é realizado o particionamento. Como se dá o particionamento? Eu utilizo minha BSP para dividir a minha quadricultura entre os processos, ressaltando que sempre eu devo respeitar os limites das minhas células, então eu não posso ter um corte
cortando nenhuma célula folha, no caso. E como vemos aqui na imagem, temos aqui a primeira passo é dividida entre grupos, até que a divisão se torne atômica, ou seja, um processo já tem a sua região e não tem que dividir com nenhum outro associado. Então temos aqui uma divisão para 4 processos, do P0 até o P3, geralmente tem que ser realizado em paralelo essa divisão. Para realizar o particionamento, temos 5 algoritmos, apresentando 5 algoritmos. O primeiro é o histograma, a mediana, a média ponderada e o híbrido. E em paralelo com a realização, a aplicação desses algoritmos, temos acontecendo uma poda, que explicarei mais adiante. O primeiro algoritmo é o histograma. O histograma ele tem base no histograma, como o próprio nome diz. Ele é baseado num conjunto de células pertencentes ao intervalo. Então, nesse caso aqui, eu vou realizar o corte do eixo X, por conta que esse meu domínio aqui, ele diminui, no caso, ele é menor do que esse aqui, a interface de conexão entre os dois processos. Então, vai dar menos trabalho na hora de conectar, construir a malha. Então, eu vou realizar o corte do eixo X. Posteriormente, cada célula aqui pertence a um intervalo de classe, certo? Um conjunto de células pertence a um intervalo de classe do meu histograma. A minha frequência é calculada a partir do número de vértices contido naquele intervalo de classe, ou seja, nas células daquele intervalo de classe. Posteriormente, eu vou calcular a minha média. Essa média, geralmente, ela pode estar dentro de um intervalo, exatamente no meio do intervalo. Então, quando essa média entra no meio do intervalo, localizamos esse intervalo e selecionamos o lado que deixa a partição menos desbalanceada possível, no caso. Então, esse processo de selecionar o lado da célula que deixa a partição menos balanceada possível é replicado em todos os algoritmos, pois acontece que, como estamos num domínio contínuo, pode ser que aconteça que ele corte alguma célula e, como mencionei anteriormente, essa restrição não pode ser violada. Esse é o algoritmo do histograma. O algoritmo da mediana. O algoritmo da mediana consistia em que eu pegar todos os vértices do meu modelo, ordená-los espacialmente pelas suas coordenadas e selecionar o vértice mediano. A partir daí, esse vértice ele, aparentemente estará no meio, na metade da minha distribuição de pontos. Tanto se eu tiver um lado mais refinado do que o outro, ele vai tender a estar nesse lado mais refinado. E da mesma forma é selecionado o lado da célula, pois esse vértice pode estar dentro da minha célula. Então, inicialmente, o corte é dado como esse vértice e o corte final da minha árvore é dado pelos lados da célula, sempre respeitando essa restrição. Já o algoritmo da média, ele consistia em que eu pegar todas as coordenadas de acordo com um eixo. Eu selecionei o meu eixo, se eu vou cortar o eixo X, então eu vou comparar todas as minhas coordenadas X, vou fazer a média delas e o valor dessa média vai ser o meu corte inicial. Eu vou identificar onde ele está, qual a célula que ele está e novamente eu vou selecionar o lado da célula. Já o da média ponderada, adicionamos pesos aos vértices. A cada vértice adicionamos pesos, ainda trabalhamos com a coordenada, a média da coordenada, só que adicionando os pesos aos vértices, que é inversamente proporcional ao tamanho das arestas ligadas a eles. Ou seja, eu tenho a média de todas as arestas e divido pela a média das arestas ligadas ao vértice. Já o algoritmo híbrido, ele é uma combinação do algoritmo histograma com o média ponderada, onde eu tenho cada intervalo de classe aqui. É importante ressaltar que se eu não tivesse um modelo em toda essa região aqui de células, ele não ia contabilizar essa região aqui, pois ela não tem nenhum peso e denominaria processamento desnecessário se fosse contabilizada como acontece no histograma. Então, o primeiro passo a fazer aqui é gerar os intervalos de classe, certo? Posteriormente, realizar a estimativa de carga. E como essa estimativa de carga é realizada? É feita semelhante à média ponderada. No entanto, a carga é atribuída a uma célula. Então, a quantidade de vértices dessa carga aqui, você vai realizar o somatório do peso de todos os vértices e atribuir essa carga à célula. Lembrando que esses valores são ilustrativos, não necessariamente serão esses valores, são apenas ilustrativos. E, posteriormente, tem que ser calculado a célula do interior, a carga do interior desse meu modelo. No caso, eu
é possível medir a carga da minha fronteira, pois eu tenho um vértice nela, mas no meu interior, não tenho um vértice. Então, como é que fazendo essa medição? Pegamos a média de todos as células da fronteira pertencentes ao intervalo. Nesse caso, como eu fiz o corte no eixo X, eu vou exemplificar aqui com essa classe, esse dado de classe aqui. Então, eu peguei a média dessa célula e dessa célula aqui que está na minha fronteira e apliquei a todas as células do meu interior. A partir daí, quando eu calculei toda a minha carga, eu vou somar os pesos de todos os intervalos, eu tenho um somatório. Então, eu vou dividir na metade, exatamente onde vai apresentar uma média da minha equação, um ponto médio da minha equação, que seria o meu peso médio. E a partir daí, eu vou somar intervalo de classes até chegar ao ponto médio. Se for igual ao ponto médio, eu já faço a divisão, pois está bem na metade da minha equação, a minha carga. Se passar um pouco, eu verifico qual célula, se eu mandar, por exemplo, se passou aqui, essa célula chegou aqui no ponto médio, e passou para essa célula aqui. Se eu colocar essa célula para esse lado de cá, ou ela para esse lado de cá, vai ficar menos ou mais desbalanceado. Então, eu verifico essa questão. E, em paralelo com a execução dos algoritmos, é realizada a poda da árvore, no caso, a poda da quadrilha. Quando eu realizo um corte, seleciono um eixo e um corte, eu elimino os nós da minha quadrilha, os quadrantes, que não serão abordados naquele processo, que não pertencem àquele processo. No caso, por exemplo, aqui eu tenho o grupo da esquerda aqui, que é o grupo do P0 e P1, eu eliminei esses nós do meu outro grupo. Da mesma forma, eu fiz aqui para o processo do P0 e para o P1, eles ficando somente com a sua parte, no caso, até maximizando a utilização da memória. Já em relação aos exemplos utilizados, está um pouco bacana, mas eu utilizei uma viga uniforme para obter os resultados, também utilizei um círculo e também foi utilizado uma viga uniforme, onde essa viga uniforme ela vem sendo refinada gradativamente de uma extremidade à outra, ou seja, uma extremidade contém mais pontos que a outra extremidade. Aqui são exemplos do particionamento. Vale ressaltar que não está apresentado no meu documento, mas serão adicionados posteriormente. Temos aqui o particionamento realizado com histograma, pela mediana, pela média e a média ponderada e o híbrido no modelo da minha viga uniforme. Percebemos aqui que nas extremidades aqui, onde tem mais pontos, esses 4 modelos aqui, eles tenderam a ir para essa extremidade, por conta que sua carga é baseada somente na minha fronteira, só no meu número de vértices. Já o híbrido, que ele totaliza o seu interior, ele já tendeu aqui a ficar mais igual as partições. Lembrando que esses vértices aqui dessa lateral aqui, dessa borda, eles não têm tanta influência na hora da geração da célula. Então, como podemos ver aqui nos gráficos, inicialmente eu vou explicar aqui o gráfico, temos aqui que no eixo X são os processos utilizados, foram utilizados 16 processos. No eixo Y eu tenho o total de quadrantes em cada domínio. Aqui também eu apresento a média, que foi, no caso, tirar a média de todos os domínios. Então, o ideal era que as minhas colunas se aproximassem ao máximo da minha média e temos o desvio padrão. Então, como eu tinha falado anteriormente, as bordas, as laterais, no modelo por a partição não ser simétrica, a 16 processos, ele vai perdendo aqui a quantidade de quadrantes, pois aqueles pontos da fronteira não tem tanta influência na geração das minhas células naquela região. Por isso, mas como ele trabalha em cima só do meio da fronteira, então ele tem essa perda na hora do particionamento. Todos esses algoritmos, como podemos perceber, todos apresentaram essa deficiência, no geral, na minha viga uniforme. Já em relação ao algoritmo híbrido, ele se saiu bem melhor, onde ele se aproximou bastante da minha média e apresentou um balanceamento bem uniforme. Até por conta que ele não vai diretamente em relação à minha fronteira. Ele tenta totalizar também o interior da minha área.
Já em relação à estimativa de carga, a estimativa de carga do histograma foi boa, assim também como mostraremos à frente, a do híbrido também foi boa, em relação a esse modelo. A da minha mediana, ela apresentou uma estimativa de carga uniforme, praticamente uniforme. No entanto, ela pecou aqui em relação ao balanceamento. Já aqui a minha média e a minha média ponderada, elas apresentaram um balanceamento, uma estimativa de carga onde ela superestimou as minhas fronteiras, certo? Pela quantidade de vés que tinham lá e por ser todos os vés numa direção, comparado à mesma coordenada, então ela meio que superestimou na minha média e superestimou o meu interior. Então foi uma estimativa de carga ruim em relação da média e da minha média ponderada. Já no híbrido, como eu tinha mencionado anteriormente, ele apresenta até uma boa estimativa de carga se aproximando do balanceamento real. E o que seria essa estimativa de carga? Eu pego o estimado, certo? E subtraio do real, do que foi realmente gerado em meus domínios. Esse seria o erro, certo? Prosseguindo, para analisarmos melhor em relação à estimativa de carga, para vermos o erro, onde erramos a nossa estimativa de carga, vemos aqui que o histograma apresenta o erro pequeno, no máximo aqui chegando a 4,5%, no seu maior erro, com o seu desvio padrão chegando aproximadamente em 2, para mais e para menos. Já aqui em relação à mediana, a média ponderada e a média, eles apresentaram um erro muito grande na hora da estimativa, chegando perto aqui dos 80% aqui no maior erro e com um desvio padrão de cerca de 30%, para mais e para menos. Já em relação ao algoritmo híbrido, ele apresentou um ótimo erro, no caso, ele apresentou uma estimativa muito boa, então o erro dele é pequeno, ou cerca de 0,4%, e com o desvio padrão se aproximando de 0,2%. Então, os resultados do meu híbrido foram muito bons. E aqui em relação ao passamento da minha região do meu círculo e da minha vírgula uniforme, aqui são os exemplos das passões, como nas anteriores não estão no documento, esse aqui também serão adicionados ao documento. Só lembrando ressaltar, como os resultados do meu híbrido eles se apresentaram melhores do que os resultados dos outros algoritmos, a partir de agora eu irei apresentar os resultados do híbrido, somente os resultados do híbrido. Já em relação ao meu círculo, ele não apresentou um balanceamento muito bom, no entanto, ele foi, digamos, meio que razoável esse balanceamento dele, pois em relação aos algoritmos, como os senhores podem constatar no documento, foram uns balanceamentos meio estranhos, muito ruins. Já em relação à minha viga uniforme, ele apresentou um balanceamento muito ruim. Percebemos aqui que, à medida que, quando as regiões que têm a mesma proporção de pontos, mesma carga, ele vai fazendo um balanceamento uniforme. À medida que vai mudando o meu refinamento, ele vai perdendo essa qualidade do balanceamento. E à medida também que muda o eixo na hora da partição. Já em relação à estimativa de carga, a estimativa de carga para o híbrido também foi muito ruim, certo? Ele, em relação a esse modelo, ele superestimou as regiões com mais quadrantes e superestimou as regiões com menos quadrantes em relação ao círculo. E aqui, em relação à viga não uniforme, ele também pecou em errar nessa estimativa. Já em relação ao erro, o erro, tanto para o círculo como para o erro da minha estimativa, tanto para o círculo quanto para em relação à viga não uniforme, no círculo foi cerca de 40% a 60% do maior erro. Já aqui na minha viga uniforme, chegando a próximo de 1000%, que é muito ruim.
em relação às conclusões a respeito desse trabalho. As principais contribuições foram porque realizamos um comparativo entre as técnicas de construção paralela de quadritril em sistemas de memória distribuídas, no caso dos trabalhos relacionados. Vimos que nessas técnicas são bastante utilizadas cubos de preenchimento de espaço e nenhuma delas utilizam de uma PSV para realizar o particionamento da quadritril ou da octril. Também temos uma técnica em desenvolvimento baseada no uso de uma Binary Space Partition, no caso da BSP, e onde foram apresentados 5 algoritmos, no caso o histograma, a média, mediana, a média ponderada e o híbrido. E nos resultados obtidos para esses 5 algoritmos, destacamos que o híbrido foi o melhor entre todos. No entanto, nenhum dos algoritmos mostrou eficiente do modelo não uniforme testado, por conta da uniformidade do tamanho das células. Aquela questão que, quanto mais refinado, menor seria o tamanho das células. Então, nem o híbrido, que se é o melhor que todos, foi bom o suficiente em relação ao modelo não uniforme, pois as únicas informações disponíveis que observam o interior do modelo encontram-se na fronteira. E as informações são pobres. No caso, para estimar realmente a quantidade de células no interior do modelo é complicado. Então, a minha utilização de uma estrutura de dados que depende bastante da geometria, que é o caso da minha BSP, pode não ser o indicado para a construção da minha quadritril. Como trabalho futuro, temos aqui a melhoria da estimativa de carga, tanto para modelos côncavos, com fraturas ou buracos, em relação ao meu algoritmo híbrido, que ele não distingue se o meu modelo ele tem um buraco ou uma fratura. Então, se ele for pegar aquela região e tiver um buraco, ele vai contabilizar o buraco como se existissem células dentro daquele buraco, que na verdade não há. E para modelos não uniformemente refinados, como vimos que foi o caso da minha viga uniforme, que apresentou um grande desbalanceamento e uma má estimativa de carga. E também em relação a modelos com área interna muito grande, como é o caso do ciclo. Se já é difícil a gente predizer uma área da viga uniforme que é mínima, imagina um ciclo que é muito grande, tem uma variação de células, pode dar uma variação de células grandes lá naquele interior. Já em relação ao balanceamento, essa técnica só apresentou o particionamento da minha quadritril. No caso, é importante também ter o balanceamento da minha árvore, e esse balanceamento é chamado de balanceamento 2:1, e queremos que esse balanceamento seja utilizando a BSP. É importante que aconteça um balanceamento local, um balanceamento do processo inicialmente, e posteriormente a árvore tem que ser balanceada globalmente entre todos os processos. O balanceamento global necessita de comunicação de processos, e é importante uma boa abordagem que utiliza a minha BSP para reger essa comunicação, já aproveitando a estrutura de aula utilizada para o balanceamento. Esse trabalho foi apresentado construído somente em sequencial, em uma única máquina, e não utilizou nenhuma biblioteca, como a OpenMP e a MPI. Então, destacamos a importância da utilização, da implementação dele paralelo e realizar testes tanto de escalabilidade de tamanho fixo quanto piso granular, que já que é o objetivo do trabalho final, nos próximos trabalhos. Também é necessário analisar o balanceamento com respeito em relação ao tempo. Após realizar esse particionamento e a implementação em paralelo, é importante analisar a questão do tempo, pois a construção das células da fronteira demanda mais tempo do que a construção das células do interior. Então, esse algoritmo pode ganhar em relação ao tempo. Aqui são as referências utilizadas nesse trabalho.